estou de volta aqui depois de alguns dias me dedicando ao Senhor com um pouco mais de tempo e também aos irmãos e também à família, né? Estamos de volta com esse assunto tão precioso que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela se dará, como isso vai acontecer e quanto tempo falta. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos quando estará mais próximo a vinda do Senhor Jesus. Sabemos que não poderá passar de um determinado tempo, porque está escrito o final dos tempos. Nós meditamos até agora sobre o final dos tempos. Deus, Ele, Todo-Poderoso, criou a humanidade e dentro da humanidade Ele pôs uma ampulheta. A humanidade teria um início, um meio e um fim. Então Deus ele andou por algumas centenas e milhares de anos falando com a humanidade e num determinado tempo Ele anunciou o fim dos tempos da humanidade. E o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando a ampulheta sai da metade para o final, vamos dizer assim, né? Então o Senhor, ele já desde lá de Gênesis, como nós vimos até agora, Jacó ele chama seus filhos e anuncia o que iria acontecer nos sinais dos tempos. Então o Senhor vem tratando com a humanidade e em Daniel ele vai então descrever os últimos reinos, vai dar o nome dos reinos, Medo-Persa, Grécia, a divisão da Grécia em 4 reinos menores, ele vai dar o nome ali dos reinos que iriam até o último. Então estaríamos vivendo os últimos dias. Quando seriam esses últimos dias? Então Daniel vai proferir. Os últimos dias iniciaria ali na morte do ungido, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir da morte do ungido, ali, alguns acontecimentos nesse período, nós teríamos os 7 últimos dias do fim do mundo. Deus prescreveu, determinou ali 490 anos de profecia de Daniel. Daniel profetizou os últimos 490 anos, porém, quando deu 383 anos, as profecias simplesmente terminaram e as últimas 7 não aconteceram. Isso é consenso comum em todos os irmãos espirituais que não andam na carne, em pecado e que se consagram em se dedicar ao Senhor, né? Então isso é assunto base, né? É base para aqueles que estão se dedicando ao Senhor. Houve ali uma determinação do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, quem lê Daniel entenda, quando lá em Mateus 24 os discípulos perguntam quando será o fim de todas as coisas, né? Isso tudo nos vídeos nós estamos revendo isso passo a passo. E o Senhor Jesus ele dá o anúncio, então, quem lê Daniel entenda, ou seja, Daniel ele recebeu a profecia dos finais dos tempos, né? E Daniel ele vai escrever os últimos 490 anos, entre aspas, da humanidade, quando se cumpriu todos os reinos que viriam com seus nomes, com seus reis, tudo que iria acontecer nesses reinos, faltando 7 anos para o final, é como se Deus tivesse dado um pause ali no relógio, e os últimos 7 anos eles ficaram pausados, a humanidade continuou existindo, mas a profecia do final do mundo, dos últimos dias, a qual nós já estamos, que iniciou na morte do ungido, né, pararam, não aconteceram, né. Por isso que você, quando lê o início da vida dos apóstolos ali, eles se colocam na vinda do Messias. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo fala, na segunda vinda eles se colocam, quando vier o Senhor, né, na sua glória e tal, eles se colocam, por quê? Porque no início ali eles estão aguardando, o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou, eles estão aguardando a restauração de Israel e o reino milenar, o que temos visto exaustivamente aqui pelas escrituras, né? Num dado momento, o apóstolo Paulo vai receber que tipo de morte ele vai ter, e o apóstolo Pedro também. Então eles vão passar a saber, a partir desse momento, que eles não vão ver o reino milenar. E eles começam, principalmente o apóstolo Paulo, como o próprio apóstolo Pedro vai dizer, o apóstolo Paulo começa a ter uma revelação à parte do relógio profético. Vamos dizer assim, porque nós vamos entrar nesse assunto depois. Primeiro, nós vamos trazer toda a história do fim do mundo. Nós vamos trazer tudo que a Bíblia relata sobre o fim do mundo e a nossa
estadia eterna na eternidade, no reino eterno. Depois nós vamos ver o porquê esse tempo fora do tempo, ou seja, fora dos 400. O Senhor deu um pause ali, quando deu 483 anos, né? O Senhor deu um pause e começou a falar. É como, mais ou menos assim, eu vou dar uma ilustração, né? Eu chamo a minha empresa para ter uma reunião de 2 horas sobre as vendas. E nós estamos 1 hora e 48 minutos, falta 12 minutos para terminar. E nós vamos fazer as considerações finais e dar o ok no que um apresentou, ou rechaçar, não aceitar aquilo que ele apresentou. Os últimos 12 minutos vai concluir tudo que... Aí bate alguém na porta e me chama, me fala uma coisa que eu vejo que é urgente. Eu falo assim, ó, aguardem aí 1 minuto que eu já volto. E eu fico meia hora tratando aquela urgência ali. Aí eu volto e termino aqueles 12 minutos daquelas 2 horas. Mas em tempo literal, teve 2 horas e meia, porque eu fiquei meia hora lá fora. Mas nessa meia hora, os colegas ficaram tendo conversas paralelas sobre a vida pessoal, etc. Estavam livres ali, vamos dizer assim, por causa dessa meia hora que eu fiquei lá vendo um assunto urgente. Então, Deus ele deu um pause nos 490 anos proferido por Daniel, o qual todos se cumpriram com exímia exatidão até 383 anos, faltando isso. Deus deu um pause e foi tratar um outro assunto, digamos assim, mais urgente, o qual o apóstolo Paulo vai trazer com clareza. Então, de primeiro, nós estamos falando desses acontecimentos proféticos. Eu estou aqui trazendo, de forma mais rápida possível, o resumo de tudo que a gente tem aprendido até aqui. Então nós vamos ver esses últimos 7 anos, né? Nós vamos aprender nos próximos vídeos esses últimos 7 anos, quando eles vão voltar a contar e o que vai acontecer. Então nós adentraremos nos próximos vídeos no livro de Apocalipse. Por que a dificuldade de entender o livro do Apocalipse, que é relativamente simples? Porque o livro do Apocalipse, ele é tentado na mente humana ser desvendado como acontecimentos literais. Só que o que acontece com o livro de Apocalipse? Ele é um pupurri do todo, de todos os acontecimentos proféticos. Ele é um pupurri, ou ele é um trailer, né? Sabe quando você vai olhar um filme? Por que você olhou o filme? Porque você viu o trailer. Mas você achou muito legal aquela cena e tal, mas ficou meio incerto. Depois, quando você vê o contexto do filme todo, você vê que aquilo que parecia que dá uma continuidade de um jeito, deu de outra. Então o Apocalipse, ele é um trailer do filme todo. Então não tem como entender o Apocalipse sem assistir o filme todo. O filme todo está nos profetas. Zacarias, Isaías, Daniel, Malaquias, Joel. Não tem como entender o final do mundo. O mundo vai acabar, isso é uma coisa... Qualquer criança de 3ª série sabe disso. Qualquer cientista sabe que o mundo vai acabar. Não tem como entender o fim do mundo, como ele vai acabar de verdade, porque a verdade sobre o fim do mundo está aqui. Tudo que a ciência descobriu aqui já falava, já ensinava, né? Sem ver as profecias sobre o fim do mundo. E elas têm que juntar com o Apocalipse, ou colocar o Apocalipse dentro dela. Ou seja, devolve o trailer para o filme todo. Aí fica mais fácil de entendermos. E o relógio ele é exato, irmãos. Ele é exato porque é Deus que fez, né? Então ele tem o começo, a história da humanidade em Gênesis. Apocalipse não é o fim literal, ele é o trailer do fim. Ele é o trailer. Então ele dá o spoiler ali, o trailer do fim. Mas você não vai entender o fim só pelo trailer. Então nós estamos estudando ali, em todas essas séries de vídeos, nós estamos acompanhando, nós basicamente estamos apenas acompanhando, colocando cada texto no seu lugar e acompanhando ali o que o Senhor tem para nos ensinar. Bom, agora eu quero abrir a nossa Bíblia em Lucas, que eu quero ver uma promessa do Senhor Jesus. Não, acho que eu vou em Mateus primeiro, deixa eu dar pausa aqui para achar. 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos. O que receberemos em troca? Ué, eles não tinham salvação já? Não é suficiente? Já não é morar no céu? Então é que eles esperavam, irmãos. Eles esperavam um reino messiânico.
um descendente de Davi sobre o trono. Isso nós já vimos exaustivamente. O próprio Pedro vai dizer em Atos, né? A tríplice promessa de Davi, não vou repetir aqui agora. Então eles esperavam algo terreno. E esse algo terreno é um espólio, um trailer fracionado na mente deles sobre os profetas, que vai lá culminar no milênio de Apocalipse, né? Então vamos lá. Então ele fez a pergunta: o que nós receberemos? Responde Jesus: em verdade vos digo, vós que me seguiste, na regeneração do Filho do Homem, ao assentar-se no trono dessa glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, irmão, mulher, filhos, terras, bens materiais por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida, e depois herdará a vida eterna. Que sentido faz isso? Quem deixar tudo que é material, paz, é de carne e osso, é material, né? Dinheiro, bens, por amor de mim, receberá nesta vida 100 vezes mais. Pedro morreu? Morreu. Recebeu? Não. Então o Senhor Jesus mentiu? Não, porque ele vai receber nessa vida terrena aqui, no milênio. E as pessoas que estiverem vivas nos últimos 7 anos, que nós vamos estudar nos próximos vídeos, elas conseguirem sobreviver ao anticristo, à grande tribulação, elas vão entrar em carne e osso. Então elas vão deixar pai, mãe, que vão ser contra o Senhor Jesus, que vão aceitar a marca da besta, cuja qual ninguém vai poder comprar nem vender. Então elas vão deixar o quê? Terras, bens, porque ninguém vai poder comprar e vender. Que adianta morar na tua casa sem comida? Elas vão deixar tudo, por quê? Por amor do Senhor Jesus. E se não fosse a abreviação desses dias, ou seja, elas vão estar fugindo até o momento que Deus abrevia os dias e entra em resgate de Israel e instaura o milênio, e elas vivas entrarão em carne, em corpos não glorificados no milênio. É lindo demais, irmãos. É lindo demais. Então, nos próximos vídeos nós vamos adentrar literalmente como será esse milênio, começando por Apocalipse, que é o trailer do milênio, né? Mas então nesta vida, porque antes da vida eterna. Continua aqui então. E todo aquele que tiver deixado pais, irmãos, bem, mulher, filhos ou bens materiais por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida e depois herdará a vida eterna. Então, dentro do espaço profético de Daniel, onde os reinos acabariam em 490 anos, os reinos terrenos, a destruição dos reinos terrenos, não do planeta Terra, não desse mundo terreno, do ar, do oxigênio, da Terra como ela é hoje, mas de todos os reinos. Então viria a pedra lançada sem auxílio de mão, que é Cristo, sobre Israel, e salvaria Israel e implantaria o milênio. E vai acontecer isso. Mas esse relógio ele teve uma pausa. E essa pausa já dura 2000 anos. E nós vamos entender, se Deus quiser revelar quem assistiu os vídeos, entender por que dessa pausa. Mas ele prometeu para o apóstolo Pedro que antes da vida eterna, antes de morarmos na eternidade, ainda nessa vida ganharemos 100 vezes mais. Porque aqui todos serão nossos irmãos, porque teremos o mesmo amor emocional pelas pessoas, pai, mães. Possuiremos tudo que é tipo de conforto material no milênio. Provaremos dessa terra restaurada sem o pecado, a agricultura, os sistemas tecnológicos, tudo vai ser maravilhoso aqui durante o período milenar com o reino do Senhor Jesus lá em Israel. E todas as nações vão ir lá adorar, vão ir lá aprender dele por 1000 anos. Então, nesta vida ainda, as pessoas que fizerem isso por amor do Senhor Jesus ganharão 100 vezes mais. E depois vão ter a vida eterna, como diz aqui. Então não faz sentido, ele teria que dizer, lá na vida eterna vocês vão ganhar 100 vezes mais, não nessa vida. Que isso vai acontecer no milênio. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, vamos em Lucas, deixa eu dar pausa para achar aqui. Eu falei Lucas ou Marcos, né?
Mas é Lucas 22. Bíblia de papel é isso, né, irmãos? Uma hora eu vou estar ali, Deus querendo, com o note fica mais fácil de fazer o acompanhamento, né? 22, versículo 25. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas nós não sereis vós assim. Antes o maior será servo com o menor, e quem governa será o que serve. Pois qual é o maior que está à mesa, senão o que serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, vos afirmo. E vós sois os que têm permanecido comigo. Veja, então o Senhor Jesus estabeleceu os reinos dos homens, como é, desde Daniel, a partir de Nabucodonosor, quando Deus entregou o governo do mundo totalmente aos gentios, até um outro rei vir como uma pedra destruir a estátua, que são todos os governos, como vimos em Daniel, né? Mas, olha o que o Senhor Jesus vai falar agora, no verso de número 27. Pois qual é o maior quem está à mesa, se não serve? Porventura não é aquele que serve à mesa? Eu, porém, vos afirmo. Olha o que ele vai afirmar. E vós sois os que têm estado ou permanecido comigo nas minhas tentações. Então, o Senhor Jesus está falando para os 11, né? Depois vai ser 12, mas por enquanto é 11, porque Judas não conta aqui. O que ele está falando? Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Verso 28. E eu vos destino o reino, que é o milenar, que é a promessa que nós vimos lá em Mateus 19, verso, agora não vou lembrar, 24, 25, 27, né? Quando Pedro pergunta, verso 27, Mateus 19, 27. E nós que deixamos tudo, o que vai ser de nós? Vocês nesta vida vão ter 100 vezes mais, nesta vida. E depois vão ter a vida eterna. Então, veja bem. Por isso que a gente tem que cuidar com um trailer, né? A gente tem que pegar a história toda. A história toda. Eu vos destino o reino, como o Pai destinou, para que comais e bebei na minha mesa, na mesa do meu reino, e vos assentei em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então Israel terá o Senhor Jesus como rei, terá ali os seus ministros, né, que são os 12 apóstolos, que irão julgar as 12 tribos de Israel. E nós teremos, então, o reino milenar aqui implantado no mundo. Agora nós voltamos para Mateus 24, para encerrar Mateus 24. Mateus 24 é rapidinho, a gente não precisa dar pausa aqui. Peraí, eu vou dar pausa que é mais rápido. Mateus 24. E quando, verso 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ser os seus discípulos, em particular, dizendo: quando serão estas coisas, o sinal da tua... Quando serão essas coisas? As coisas que o Senhor Jesus anunciou. O que o Senhor Jesus anunciou? Vamos ver. Verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra,